Amados, Gênesis capítulo 3 é um capítulo conhecido, porque nele é registrado a queda do homem. Neste capítulo é descrito o momento em que o homem, ele é o responsável por fazer com que o pecado entre no mundo. Mas hoje, amados, nós não vamos falar, como já falamos em alguns momentos sobre esse capítulo, da forma preventiva, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz recomendações e orientações de que nós precisamos tomar cuidado para não cair no erro. Mas o que nós vamos falar hoje aqui não é o cuidado que temos que ter para não cair no erro, mas o erro que muitas vezes o homem comete depois do pecado. A palavra de Deus, ela nos ensina basicamente duas coisas, e eu tenho falado isso aos irmãos. Ela nos ensina a como nos portar para não cair no pecado, mas ela também nos ensina que depois do pecado, o que temos que fazer para não permanecer nele. Basicamente, em 66 livros, é isso que a palavra de Deus nos ensina e nos recomenda. E o que nós vamos falar hoje, apesar de já ter utilizado esse texto para falar da preventiva antes de cair, porque tudo que o diabo queria em Eva, em primeiro lugar, era a atenção dela. Ele faz uma pergunta sem sentido, uma pergunta boba, tola, e depois ele demonstra grande conhecimento sobre o assunto, ou seja, ele já sabia do que se tratava, mas ele queria só a atenção de Eva, e com a atenção de Eva, ele começa então a inserir uma dúvida no coração dela, e com a dúvida, ele começa então a persuadir ela lentamente, até conseguir enganar por completo. Nós vamos passar por este texto, sim, mas nós vamos falar, amados, de um grande erro que o homem comete depois do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Presta atenção. A serpente chega para Eva e faz uma pergunta: Eva, nós podemos comer de todas as árvores que está aqui no jardim? É uma pergunta simples, inofensiva. E Eva então olha para a serpente e fala assim: nós podemos comer de todas as árvores, de todas elas, todos os frutos que são produzidos aqui no Éden, nesse jardim maravilhoso, Deus nos permitiu comer. Mas existe uma árvore que Deus não permitiu, e Eva mostra que ela não era uma pessoa que obedecia a Deus de forma ignorante, como muitos. Porque muitas pessoas obedecem sem saber o porquê. Porque mandaram eu fazer, então eu faço. Amados, esta obediência, ela não tem durabilidade. Porque se você não entender o porquê o Senhor diz sim e o porquê Ele diz não, a sua fé, a sua confiança no Senhor não vai te levar muito longe. Ela vai acabar, porque em algum momento você vai ser questionado e você vai entrar em dúvida. E aí você então vai desconsiderar. Então é necessário entender por que o Senhor diz sim e por que Ele diz não. Então ela mostra que ela conhecia. Ela fala assim: sabe por que nós não podemos comer desta árvore? Porque o dia que nós comemos desta árvore nós vamos morrer. Foi isso que o Senhor disse. O diabo, a serpente, fala de uma forma muito inocente. Amados, é só uma pergunta. O problema é que o cristão muitas vezes ele tropeça não no pecado, ele se prende ao embaraço. E o embaraço não é pecado. Responder uma pergunta não é pecado. O problema é que Eva está dando margem, está dando atenção ao inimigo das nossas almas, alguém que nós deveríamos resistir e não ficar dialogando com ele. Eu sei que existem igrejas que ensinam e estimulam as pessoas a conversar com os demônios, e essa foi a queda de Eva. Eva começou a
responder ele? Ele falou assim: não, nós podemos comer de tudo. Amados, se o inimigo está fazendo essa pergunta, quando alguém pergunta algo é porque não tem a informação, é porque não sabe. Viu, como eu faço para chegar lá na igreja? Ah, você vira aqui à direita, vira à esquerda, vai até o final e isso. Você pergunta porque você não sabe. Agora olha o que o inimigo faz, olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente mostra que ela sabe muito mais do assunto que Eva. E Eva, amados, não percebe que a intenção da serpente não era conversar com Eva, era de fazer ela mudar os seus conceitos, os seus valores e a sua fé. Esse era o objetivo da serpente. E talvez você possa se perguntar assim: qual o problema de nós ouvirmos algo diferente? Por isso que eu peço sempre aos irmãos estarem com Bíblias, para vocês também estarem verificando que não foi uma invenção da minha cabeça, ou de quem está ministrando, mas está escrito. O que o diabo quer, amados, é só fazer a colocação, é só te fazer um questionamento, é só fazer você enxergar por um outro lado que você ainda não havia percebido. Essa semana, nós estávamos em casa e foi até um pouco engraçado. E tanto o irmão Davi como a irmã Mariana não estão conseguindo vir aos domingos, porque eles estão com uma série de eventos de trabalho e na igreja da família deles, então eles não estão conseguindo estar aqui conosco. Mas toda segunda-feira nós temos um tempo lá, que nós compartilhamos da palavra, estamos fazendo um discipulado. E a semana aconteceu uma coisa muito interessante. Eles chegaram em casa, e eu estava ainda na parte de cima de casa, e aí eles chegaram e eu desci. E aí nós estávamos fazendo uma ministração, falando com eles acerca da palavra, e teve num ponto que nós estávamos falando sobre este assunto. E eu fiz uma pergunta para o Davi em especial. Falei: Davi, você que veio dirigindo o carro? Ele falou: ah, fui eu. Eu falei: tá. Aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim: olha, você trancou o seu carro? Ele: não, tranquei. Com toda certeza, com toda clareza, ele falou assim: eu tranquei. Aí eu falei assim para ele: olha, quando você chegou, eu estava lá em cima. Então eu vou te fazer a pergunta de novo: você tem certeza que você trancou o carro? Aí ele parou, ele colocou a mão no bolso, ele começou a olhar para o rack, e aí ele falou assim: eu acho que eu fechei. Amados, ele pensou que eu estava lá em cima, e eu vi ele sair do carro, e ele, então, eu vi que ele não fechou, e eu estava fazendo a pergunta. Ele começou a pensar um monte de coisa, porque depois ele falou isso. Eu falei: não, eu só disse que eu estava lá em cima, e eu vou fazer a pergunta de novo. Eu não vi a hora que ele chegou, eu não vi nem se ele estava dirigindo, mas só pelo fato de eu fazer a pergunta de novo, de uma forma mais insistente, amados, entrou a dúvida no coração. Ele começou a pensar, ele começou a duvidar dele mesmo. No primeiro momento ele tinha certeza. Eu falei assim: eu fechei. Eu falei: ó, presta atenção, eu estava lá em cima quando você chegou, então eu vou te fazer a pergunta de novo. Você tem certeza? Pronto, amados. Ele já começou, ele fez exatamente isso. Ele pôs a mão no bolso, ele olhou para a Mariana, ela fez assim e falou assim: onde que está a chave? Ele já não sabia nem onde estava a chave mais do carro. O que o diabo queria era a atenção de Eva, porque fazendo o questionamento, tudo que ela cria, a certeza que ela tinha, tudo mudava. É por isso que, amados, muitas vezes nós não temos que estar na roda dos escarnecedores, porque dependendo do que nós ouvimos, toda a fé, toda a confiança, toda a certeza que nós temos cai por terra. Era só isso que o diabo queria. Ele queria só a atenção de Eva, porque ele sabia que se ele colocasse a palavra de Deus sobre questionamento, ia só, amado, só preciso fazer a pergunta para gerar dúvida no seu coração. É só isso que eu preciso. Se eu fizesse a pergunta para todos vocês: vocês têm certeza que vocês fecharam a casa de vocês? E se eu fosse incisivo, vocês iam começar a ficar com dúvida. Tem que estar lembrando: será que eu fechei mesmo? Amados, era só isso que o inimigo queria. E lembre-se que o que o diabo fez não foi contar uma mentira. O diabo trouxe o engano, e engano não é mentira, engano é a verdade distorcida. Só isto. Eva então faz o quê? Olha só, amados, vamos acompanhar, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Olha que interessante. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que Eva nunca, nem sequer tinha olhado para a árvore. Presta atenção. Se eu já sei que eu não posso, por que eu vou ficar olhando? Por que eu vou ficar dando tempo para isso? Passa uma mulher na rua, por que eu vou olhar? Por que eu tenho que olhar? Se eu não posso possuir, se eu não posso ter, por que eu vou? Mas eu só estou olhando. Amados, tudo mudou no coração dela, porque quando ela olha para a árvore, ela fala assim: não é que é bonita mesmo? É um fruto bonito. Eu não entendo por que uma árvore tão bonita como essa pode gerar algum tipo de problema. Amados, aí começa a criatividade do homem. Mas se fosse tão ruim, por que Deus colocaria aqui? Nós começamos então, amados, nós começamos então a filosofar, criar doutrinas e achar justificativa para o pecado. Se eu não posso ter, para que eu vou olhar? Se eu não posso ter, amados, o motivo de Eva ainda não ter caído é porque ela sabe, bom, se eu não posso ter aquilo, então por que eu vou olhar? Para quê? O que eu vou ganhar em simplesmente olhar, se eu não posso ter? Para quê? Para ficar com vontade? Você sabe por que inventaram o test drive? Porque na hora que você sente e dirige, aí você esquece se você tem condições ou não. Aí você esquece se você tem, não, agora a gente dá um jeito. Eu sou testemunha viva disso, eu e minha esposa. Quantas coisas a gente saiu e não fazia parte dos nossos planos, mas no momento que a gente teve contato, viu, a gente viajou, o ano passado foi assim, não, a gente não vai comprar nada não, mas vamos só ver quanto que é, saímos de lá com a viagem, mas, porque é mesmo, é tanto, é isso, tá, e compramos. Por quê? A Bíblia fala da cobiça dos olhos. Tem coisa que você não pode olhar, porque se você olhar, você vai querer. Eva estava de pé porque ela nunca nem sequer tinha olhado. E as pessoas acham que olhar não tem problema. Olhar não tira casca, não é isso que o mundo fala? Olhar não tira pedaço. Olhar não faz mal nenhum. O inimigo imputa essas mentiras, esse engano no nosso coração, e nós não percebemos que essas são as minas que vão nos cercando para destruir a nossa vida. Não, eu não vou nem olhar. Não, eu não quero nem dar atenção. Não, eu não vou conversar com o inimigo. Porque eu sei que se eu der atenção, se eu olhar, eu vou querer. E quando ela olha para a árvore, tudo muda, amados. Aí tudo muda. As suas certezas, as suas convicções. Ela começa a questionar se aquilo que Deus falou realmente estava certo ou não. Ela vai, pega o fruto, come e dá ao seu marido. E Adão, sem questionamentos, sem nenhuma observação, ele vai e também come. O que nós vamos falar é daqui para frente. Até então, amados, o que o Senhor nos ensinou foi como não cair nesse engano. Mas agora já caiu. O homem está em pecado. Agora o que o Senhor nos ensina sobre isso? Vamos ler. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que é o homem no pecado? Amados, olha a tolice, olha como o homem não percebe como ele é tolo. Olha o que o pecado faz com o homem. O homem tenta se esconder de Deus. E a Bíblia diz e mostra que ele afirma isso. Adão, por que você está se escondendo? Porque eu estava nu. O que o homem que tinha um talento e não granjeou fez? Ele sabia quem era o seu Deus, então ele esconde, ele enterra o talento e ele fala assim: eu sei que o Senhor é um Deus severo, que ceifas aonde não semeaste, que é assim, e ele começa a descrever tudo acerca do seu Senhor.
Adão, conhecendo a Deus, tendo intimidade com Deus, ele comete, amado, a tolice de querer se esconder. Isto é o que o pecado faz com o homem. Ele traz vergonha, ele humilha o homem. O homem vira, amados, um ventríloco do diabo e vive e faz coisas ridículas e não percebe. O pecado traz, amados, o homem ao senso do ridículo extremo. Olha Davi. Meu Deus, agora essa mulher está grávida, o que eu faço? Chama o general e manda dar férias para ele. Peraí, mas não vai levantar suspeita? Ele não pensa. Amados, o pecado deixa o homem vivendo no ridículo e ele não percebe. Todo mundo vê. Por que você fez isso? Como é que você vai se esconder de Deus? Isto é o efeito do pecado, amados. Ele leva o homem a fazer coisas ridículas. Todo mundo está percebendo e ele acha que está enganando todo mundo. Ele chama o marido de Batseba e fala assim, vai descansar. Ele fala assim, como que eu vou descansar? Está todo mundo na guerra. Os meus soldados estão na guerra. E eu vou ficar aqui em casa de folga? Eu e minha mulher? Não faz sentido. O pecado leva o homem a viver no ridículo, amados. Ele humilha e o homem não percebe isso. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que nós temos que ser sal e luz, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Se nós somos cristãos, mas não fazemos a diferença no mundo, ele fala assim, sabe para que eu e você servimos? Para mais nada, só para ser pisado pelos homens. Se nós não vivemos o Evangelho como se deve, cabe a nós, só nos resta ser humilhados, amados, pelo mundo afora. Nós podemos ser humilhados pelo amor do nome do Senhor, e isso é gratificante, e a Bíblia diz que isso é glorioso, e você se enche de orgulho por fazer parte deste povo. Mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando destes amados aqui, que estão ainda vivendo na vida de pecado, e uma hora serve a Deus, e fica nessa oscilação. Ele diz, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. Olha a tolice de Adão, conhecendo quem é Deus, tentando se esconder, atrás de uma moita, cobrindo a sua nudez com figueira, porque é isso que o pecado faz com o homem. Amados, nós acompanhamos, cuidamos, e pastoreamos algumas vidas. Vocês fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e às vezes nós observamos alguns homens famílias, mulheres que passaram por problemas e cometeram um erro, e todos eles, amados, esse senso de ridículo se encontra nas atitudes. Como ele queria fazer para esconder? E todo mundo está percebendo, todo mundo está vendo, mas ele tem a certeza que ele está fazendo a coisa correta. É isso que o pecado faz com o homem. Ele leva o homem a fazer coisas absurdas e ridículas, e ele acha que está conseguindo enganar a Deus. Vai adiantar alguma coisa? É um homem que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus como Davi. Aí ele fala, não dá. Amados, a Bíblia diz que o povo sabia do que ele tinha feito. Só Davi que tinha certeza que ele estava achando que ele ia conseguir esconder de todo mundo. O povo sabia. Aí ele manda o homem na linha de frente para morrer. No dia seguinte ele assume a mulher dele. 8 meses depois nasce uma criança. Mas Davi acha que ninguém está sabendo, que ninguém ainda descobriu. A Bíblia diz que ele segue a vida normal, amados. Até o profeta Natan vir, pôr o dedo na cara dele e falar assim, viu, o que você está fazendo? Você está achando que o que você fez não vai ser cobrado de você? Você está achando porque você é o rei, você não vai ser pesado e penalizado por Deus? Aí, amados, a ficha cai. Ele acorda do senso de ridículo que ele estava vivendo, achando que ele estava enganando Deus do jeito dele, com toda a sabedoria e conhecimento dele. Como nós podemos enganar o Criador, amados? É o efeito do pecado na vida do homem. E o homem não percebe como ele age de forma ridícula. Continuemos. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E o que é mais interessante, amados, é que você vai ver ao longo da Bíblia que muitas vezes diante do pecado, Deus dá corda, para ver como ele dá chance para o homem se arrepender. E o que o homem faz? O contrário. Ele chega para Caim e fala assim, ei Caim, está tudo bem? O sangue do seu irmão está clamando. Aconteceu alguma coisa?
E o que ele fala para Deus? O que eu sou do meu irmão? Sou dono? Eu lá sei da vida do meu irmão. Ele acabou de matar o irmão, amados. Ele está falando com o Deus, Criador dos céus e da terra, e ele fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Olha que ridículo, ele não sabe, ele não percebeu que Deus já sabe de tudo. O pecado faz isso, amados, com o homem, leva o homem ao ridículo, e o homem tenta esconder, cobrir o pecado de alguma maneira, e ele ainda tem certeza de que ele está conseguindo ter sucesso nessa investida. Não tem, amados. Você talvez possa até esconder das pessoas. Aliás, tem muitas pessoas que sabem, e você acha que está enganando eles. E não está. Quantas vezes eu, quando criança, achava que eu estava, né, porque ninguém contou, a gente estava na escola, aprontava umas coisas, e a gente não, mas, amados, a gente não entendia o que era o Espírito Santo falando para o meu pai. Meu pai nunca falava nada assim, quando ele ia buscar a gente. Mas no dia que a gente ia arrumar problema na escola, a gente entrava no carro e falou, e aí, como é que foi hoje? Foi tudo bem? Não, tudo bem. Tudo bem mesmo? Como é que ele sabe que aconteceu alguma coisa? Amados, o Espírito Santo mostrava. E quando a gente aprontava uma coisa, a conversa era outra. Mas que ele sabia. E a gente vai, cobre, se limpa, dá um banho e faz de tudo para... Não, ninguém está percebendo. É ridículo, amados, o que o pecado faz com o homem não enxerga. Então o Senhor agora dirige a ele. De versículo 10. Adão, né, falando ainda. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás, e todos os dias da tua vida. E porém inimizade, aqui vem a promessa de Jesus Cristo, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Olha, da semente, do ventre desta mulher, vai nascer um homem, que vai prevalecer sobre você, que vai vencer você, serpente. Ele estava falando de Jesus. Você vai até feri-lo, mas ele vai pisar a tua cabeça. Ele vai vencer você. Mas eu quero que os irmãos estejam atentos ao versículo 12 e ao versículo 13 que nós lemos. O que Adão faz? Adão, você comeu? Comi. Ele afirma, comi. Mas sabe o que eu comi? Eu comi porque a mulher que o Senhor me deu. Ele transfere a responsabilidade. O que Eva faz? Não diferente de Adão. Ele fala assim, foi a serpente que me enganou. E já fala, ela me enganou. Amados, preste bem atenção nisso. Isso faz toda a diferença, amados. Toda a diferença. Uma evidência de que não existe arrependimento é quando nós nos justificamos, quando nós transferimos a responsabilidade, quando nós não trazemos tudo para nós. Adão poderia ter falado assim, Senhor, foi tudo culpa minha. O Senhor me disse, eu não chamei a atenção da minha esposa, ela me ofereceu e eu nem ofereci resistência, eu fui e comi. Não, amados. Sabe qual é a evidência de não existir arrependimento? É quando tem desculpa, é quando tem justificativa, é quando tem uma explicação para dar. Você fez isso? Aí a esposa responde, eu fiz, mas também você esqueceu de fazer aquilo. Ou seja, sabe que errou, mas não está arrependido. Não, eu sei que eu errei. Isso não é arrependimento. Arrependimento não existe desculpa depois. Arrependimento não existe justificativa depois. Arrependimento não tem explicação depois. Arrependimento chama-se ponto final. A culpa é minha, Deus. Esquece ela. A serpente não tem nada a ver com isso. Eva não tem nada a ver com isso. A culpa foi minha. Porque não foi para a serpente que o Senhor disse.
Não foi para a mulher que o Senhor deu o mandamento, foi para mim. Transfere a culpa. Isso mostra, amados, toda vez que eu, que você, que qualquer um de nós tivermos uma explicação para o pecado, é porque não existe arrependimento. Como é que você sabe que a pessoa não está arrependida? Quando ela se explica. Como é que explica o inexplicável? Como é que você explica que você tomou o caminho errado? Não tem explicação. Fui rebelde, fui tolo, eu achei que eu era mais inteligente que Deus. Foi isso que aconteceu. Me ofereceram e eu aceitei. Mas eu também vim de uma família muito pobre, eu não tinha muitas opções. Mas o meu pai era muito duro. O tempo todo, amados, percebam que presta atenção nisso, esse vitimismo que nós estamos vendo no nosso país crescendo cada vez mais, é uma evidência de que as pessoas não se arrependem do que faz. Elas transferem a sua responsabilidade, elas transferem a culpa para os outros e elas não assumem as suas culpas. Dou como exemplo, amados, alguns dos irmãos já sabem, eu sabia da condição da minha família, que eu não teria condições de fazer uma faculdade. Então eu nunca culpei o meu pai por isso. Eu dei um jeito. E Deus me ajudou, e a gente foi apanhando, tomando borrachada, e foi, mas deu certo, no fim deu certo. Porque eu poderia ficar em casa me vitimizando. Você teve a oportunidade de fazer faculdade, né? Eu já não tive. Você teve um pai que fez isso. Seu pai tinha dinheiro e condição, eu não fiz. Esse governo devia criar uma linha de crédito para estudante. Esse presidente aí, ele é ruim, porque ele poderia ajudar mais a gente. Amados, isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso é o que o homem quer. O homem quer transferir uma responsabilidade que é dele. E eu já disse isso aos irmãos, só porque eu amo o cristianismo. Uma das coisas que mais me encanta em ser protestante é porque a Bíblia diz que eu só tenho uma chance. Se você for para qualquer outra religião, tem uma que fala que você vai ficar de castigo. Você fica lá de castigo, pagando seus pecados, mas depois você vai para o céu. Tem outra que fala assim, não se preocupa não, você vai virar borboleta na outra vida, depois você vira gato, depois você vira cachorro, mas uma hora você vai se consertar. É muito fácil ouvir isso, falar, então para que eu vou me consertar? Eu vou ter um monte de chance. E agora o cristianismo diz assim, Diogo, é uma vida, é uma chance, o rico e o Lázaro. O rico fala, deixa eu voltar lá, deixa eu contar para os meus parentes que eles estão cometendo uma loucura, que tudo aquilo que os profetas falaram é verdade. Ele fala assim, o homem só tem uma chance. Tem a palavra, tem os profetas. Se eles não quiserem dar a mínima para isso, o problema é deles. E esta é a verdade, amados. Nós não temos mais chance. E ao invés de assumir o nosso erro e consertar, faz como Adão e faz como Eva. E a representação, presta atenção nisso, de Adão e Eva é bem simples. Adão foi aquele que recebeu a palavra direto de Deus. E Eva foi aquela que ouviu falar que era aquilo que tinha que ser feito. Só existem esses dois tipos de homens na terra. Aqueles que tiveram um próprio encontro com o Senhor. Vou dar um exemplo de Moisés. Moisés ouviu Deus falar, não matarás. E o povo era Eva. Deus falou para mim que é para não matar. São os dois tipos de pessoas. Aqueles que recebem a ordem diretamente de Deus e aqueles que recebem o ensinamento de alguém que recebeu a ordem. Adão e Eva é a representação desses dois tipos de homem. E os dois estão errados. Porque os dois, mas Deus falou para o meu marido, não falou para mim. Está errado também. Não tem desculpa, não tem justificativa. Amados, o problema do homem é que ele não assume as suas responsabilidades. E isso é efeito do pecado. Amados, enquanto nós estivermos justificando, explicando e dando razões, olha, tudo bem, o que eu fiz é errado, mas eu fiz também porque ele deu motivo, porque ela deu motivo. Porque aconteceu isso. Isso mostra uma única coisa inquestionável: não existe arrependimento. Não existe arrependimento nenhum. O que Judas fez? A Bíblia diz que Judas tentou consertar aquilo que não tinha como ser consertado. Ele volta com as suas 30 moedas de prata, chega lá e fala assim, eu quero devolver. Mas sabe o que os homens falam para ele? O que é isso? Não, eu quero devolver. Eu vi que eu cometi um erro e eu quero devolver. Eles, a gente não quer isso aqui. O que você fez, já era. Não tem o que fazer. Acabou.
Não dá para, não dá. O leite já foi derramado, não tem mais o que fazer. Você tem que estar arrependido. Não, ele está tentando consertar. Ele está pondo uma figueira para esconder a nudez. Não tem como esconder. O que você tem que fazer não é tentar esconder, não é tentar explicar, não é tentar se justificar, não é tentar devolver as 30 moedas. O que você tem que fazer é uma única coisa: se arrepender. E todas as vezes que existe justificativa, explicação, não tem arrependimento. Deve ser por isso, amados, que Pedro nunca foi dar explicações a Jesus por negar ele 3 vezes. Ele nunca explicou para Jesus por que ele fez aquilo. Ele não chegou para o Senhor e falou: Senhor, então, deixa eu te contar um negócio. Desculpa, tá? É que eu estava nervoso, eu estava preocupado. O Senhor estava ali sendo, preso. As pessoas estavam te xingando. E eu estava muito afoito. E aí, na hora do desespero, de medo, eu falei que eu não te conhecia, eu menti. Sabe por que Pedro não explica? Porque quando existe arrependimento, não tem explicação. Quando existe arrependimento, não tem justificativa. Quando existe arrependimento, não tem 3 pontinhos, vírgula e continuidade. É ponto final. É por isso que ele não fala sobre o erro dele. Ele fala para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele continua firme nisso. E em nenhum momento ele explica. Por que ele não explica? Porque todas as vezes, amados, que tiver: mas foi o Senhor que me deu essa mulher. Mas a serpente também é muito esperta, né? Por que o Senhor deixou essa serpente entrar aqui? Por que o Senhor plantou essa árvore aqui? No fim, a culpa toda é de Deus. Quando a gente explica, quando a gente justifica, a gente quer dizer que Deus, de alguma maneira, fez alguma coisa errada, colocou alguém errado no nosso caminho, fez alguma coisa que a culpa não é nossa. Amados, isso não é arrependimento. Isso é rejeitado por Deus. Isso é abominável a Deus. Preste atenção. Deus coloca o homem para fora do Éden. Adão e Eva, fora. Eu pergunto para vocês: vocês acham que Adão se arrependeu? Uns vão dizer sim, outros não. Só que quando você vai no capítulo 4, a Bíblia diz que chegou o tempo em que eles foram oferecer ao Senhor um sacrifício de gratidão a Deus, pela colheita, pela produtividade dos animais. Adão vai? Ele não está lá oferecendo nada para Deus. Nada. Estão os seus filhos. Como um grande hipócrita, como um grande fariseu, eles diziam: quem criou todas as coisas foi Deus e vocês têm que ser grato a Deus por tudo. Vai lá e oferece sacrifício. Mas ele não vai. Caim oferece, Abel oferece, mas Adão não está lá. Cadê o arrependimento? Cadê o verdadeiro arrependimento? Não tem, amados. Todas as vezes que você estivesse explicando de um erro que você cometeu, tenha absoluta certeza, daqui para frente o Espírito Santo vai te falar: você não está arrependido. Você não está arrependido. Deixa de ser cara de pau. Você não está arrependido, porque quem se arrepende não explica. Quem se arrepende não justifica. Quem se arrepende conserta. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, então você me ama, por que você não está trabalhando? Por que você não está cuidando das minhas ovelhas? Por que você não está cuidando dos meus cordeiros? Por que você não está cuidando da minha igreja? Se você está arrependido, por que você continua nessa, se culpando? Se você está arrependido, segue. Não explica. Não tem explicação. Como é que você vai explicar uma mulher que foi pega em adultério? Não tem o que explicar. Apedreja e mata. Não tem o que explicar. Não tem o que explicar. E ela não se explica. Isso mostra para Jesus que ela está arrependida. Jesus, é o seguinte, é que também ele era muito bonito. E ele está uns 6 meses ali na minha cabeça. Aí eu cedi hoje, não teve como. Sabe por que ela não explica? Porque ela está arrependida. Sabe por que ela não justifica? Porque ela está arrependida. A mulher no poço de Samaria, ela estava na ponta da língua dela para explicar por que ela tinha 5 maridos e o que marido que ela estava lá. Aí antes dela explicar, o Senhor falou assim: eu já sei o que você vai falar. Eu conheço a sua história. Eu sei tudo sobre você. Eu sei que você já teve 5 maridos. E esse aí que você está, nem teu marido é. Eu sei. Acho que não entendeu quem que está falando com você. Ela fica cercada. Porque, amados, aonde existe arrependimento não tem explicação, não tem justificativa.
Não tem transferência de culpa. Existe um homem, existe uma pessoa que é amado por Deus, que é especial para Deus. Eu quero que você abra a tua Bíblia no Salmo, no livro de Salmos, no Salmo 51. Salmo 51. Talvez você não saiba o que isso significa, mas eu vou te explicar hoje. Por que Adão foi rejeitado e colocado para fora? Por que Adão foi arrancado da presença do Senhor e colocado para fora do paraíso? Porque ele não se arrependeu, amados. Porque não houve arrependimento para ele. Olha o que diz o Salmo 51. Nós vamos ler devagar esse versículo, vamos fatiar ele o máximo possível, para vocês entenderem por completo. Salmo 51, versículo 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Para aqui. O que é sacrifício? Vamos falar aqui um pouco com as mulheres. O que deixa uma mulher apaixonada por um homem? Quando ela vê que ele luta por ela, que ele se esforça por ela. O presente que tem mais valor é o presente que faz você suar. E ela sabe que você se esforçou. Isso tem um valor ainda maior. O presente é um mero anexo de tudo aquilo ali. É que você sabe o quanto aquela pessoa se esforçou para ter aquilo. Isso tem um valor maior. Quando você recebe uma coisa que você sabe que não custou nada, você aceita, né? Porque mulher, vou aceitar, eu aceito. Mas tem um valor diferente. É diferente. Imagina, ele aparece na porta de casa, todo molhado, na chuva, veio a pé de casa para desejar uma boa noite e vai embora. Oh, que sacrifício, olha que coisa linda. Tem um preço, tem um valor diferente, claro que tem, e nunca vai esquecer daquilo. Sacrifício é isso, amados. Todos nós gostamos de ver pessoas se sacrificando por nós, pessoas lutando por nós. Porque isto, sabe por que nós gostamos? Porque nós sentimos valiosos e preciosos. Nós ficamos extremamente felizes ao ver pessoas lutando por nós, pensando em nós, cuidando de nós. Aí Deus fala assim: sabe o que eu gosto no homem? Sabe o que é um sacrifício de verdade? Não é aquele cordeiro bonitinho, sem nenhuma, não é isso. Sabe o que eu gosto? Sabe o que é agradável a Deus? É um homem que tem um espírito quebrantado. Sabe o que é um espírito quebrantado, amados? Se alguém tiver aí dicionário no Google, pode pesquisar, para ver que eu não estou mentindo. Quebrantado é alguém que está verdadeiramente se humilhando, reconhecendo que não é nada, reconhecendo que é culpado de qualquer acusação sobre ele, de que ele não tem valor nenhum, de que ele não é nada, de que ele é pó, como louvamos hoje aqui, de que ele não tem a petulância de achar que ele é alguma coisa. Sim, Deus é poderoso e grandioso, mas eu também, se não fosse eu, não. Deus fala assim: sabe o que eu amo? Sabe o que para mim é sacrifício de verdade? Aí você acha, sacrifício é estar em todos os cultos sem faltar. Sacrifício é ir lá e ajudar, é caminhar milhas e milhas, é fazer isso, é se desdobrar. Deus fala assim: olha, tudo isso é legal, é bom, mas de verdade, o que Deus gosta, Ele diz aqui que sacrifício para Ele é o quê? É um espírito quebrantado. É um homem humilde. É um homem que nunca se sobrepõe, nunca se ensoberbece, que não acha que é mais do que realmente é, que nunca se eleva. Lembrando vocês, amados, lá em Jó capítulo 42, Jó vem fazendo 4 afirmações inquestionáveis depois de tudo que ele viveu, mas na última colocação dele, se eu não me engano no versículo 6, ele fala assim: por isso eu me abomino no pó e na cinza, e me arrependo. Quem é esse, amados?
A Bíblia diz que ele é, como o pastor Paulo falou aqui, ele é o quê? Ele é íntegro. Quando ninguém está vendo ele, ele é correto. Ele é reto. Quando todo mundo está olhando para ele, ele faz tudo certo. Ele teme a Deus, ele se desvia do mal. E ele se abomina. Ele fala assim: eu não tenho valor nenhum, eu não sou nada diante do Senhor. Porque as pessoas, amados, que mais agradam a Deus, são as pessoas que menos se sentem santas, limpas e merecedoras. Já o soberbo e o arrogante, ele acha que ele é alguma coisa, e que isso é agradável a Deus. Deus fala assim: sabe o que eu amo de verdade? Sabe o que é um sacrifício? É aquela coisa que eu olho e até me constrange e falo assim: olha que legal, ele está fazendo tudo isso por mim. É de um espírito quebrantado, não é de Adão. Não, Senhor, veja bem, eu não pedi essa mulher. Se a gente olhar com muito cuidado, a gente vai ver que na verdade a culpa é do Senhor. Porque enquanto ela não estava aqui, eu não tinha comido. Isso mostra o quê? Não existe arrependimento. Não existe arrependimento. Sacrifício para mim é um espírito quebrantado. São pessoas verdadeiramente, amados, humildes. E ele continua na parte B do versículo falando: e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se tem alguém que tem contato direto com Deus, que tem intimidade com Deus, a gente cria um monte de coisa. Não, tem intimidade com Deus, é isso, é aquilo. Ele está dizendo assim, que para você ter intimidade com Deus, você precisa ter um espírito quebrantado e contrito. Ser contrito, ter um coração contrito e um coração quebrantado. Amados, eu deixo essa lição de casa para vocês. Olhem nos dicionários. Veja o significado dessas duas palavras. Ser contrito, ser quebrantado é você se moer diante de alguém. É você se rebaixar a nada. É você chegar para Deus e falar assim: Senhor, é tudo culpa minha. Foi tudo culpa minha. O eu foi todo meu. Amados, o contrito, o quebrantado, aqui, não é antes do pecado. É como ele age depois do pecado. É verdadeiro arrependimento. É não transferindo a culpa para os outros. É não explicando e dando motivos porque eu sou assim. Sabe por que eu sou assim? Porque eu já sofri muito na minha vida. Porque eu passei por isso. Porque se você soubesse o que eu passei, a gente explica. E Deus fala assim: isso aí para mim, não vale nada. Porque arrependimento, amados, é ponto final. Põe tudo na minha conta, Deus. Olha o que Moisés faz, amados, diante do povo de Deus. Deus fala assim: Moisés, chega. Eu vou matar tudo. E a história vai começar com você. Chega, eu não aguento mais esse povo. Moisés fala assim: olha, amados, ele põe a culpa toda no ombro dele. Ele fala assim: o Senhor fez tudo o que fez por mim. O Senhor tirou eles lá do Egito. Fez tudo isso para eles morrerem aqui? Não, eu vou continuar. E se o Senhor não contar comigo, então risca o meu nome do teu livro. Eu também vou para o inferno, eu também não quero passar a eternidade com o Senhor, eu quero lutar por esse povo. Amados, olha, por isso que Deus amava Moisés, por isso que Deus, como ele fala assim, como ele fala aqui, olha, sacrifícios para mim, e coisas que eu gosto, que eu amo, sabe o que é? Homens assim. Homens que chamam a responsabilidade para si e não fica terceirizando, explicando, justificando. Isso não é um coração quebrantado. Isso não é um coração contrito. A gente chega diante do Senhor, dobra o joelho e começa a falar o quê para Ele? Senhor, tá ruim, hein? Tá ruim demais. Olha quanto tempo eu já estou na tua presença, Senhor, e eu continuo sendo isso ainda. Não, amados. Deus, faz isso, porque se o Senhor não fizer isso, eu preciso da tua graça e misericórdia, porque se o Senhor não me mudar, eu não vou ser, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, e você que tem que assumir. Ao invés de falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu ainda estou falhando muito, a culpa é toda minha. Ele diz que Ele ama. Se tem uma coisa que para Deus é sacrifício de verdade, não é um animal ali sofrendo e morrendo. São pessoas que têm um coração quebrantado.
que assumem a responsabilidade, que se autocondenam e falam assim: olha, eu sou, como o apóstolo Paulo fala constantemente, ele falava: eu sou o maior dos pecadores. E ele já estava lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, fazendo a obra de Deus, ganhando almas e almas para o Senhor, e ele continuava dizendo: eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior culpado de tudo isso. Amados, nunca foi um bloqueio, nunca foi um trauma o que ele fez com o povo de Deus antes de conhecer o Senhor. Nunca foi. Mas ele também nunca se esqueceu. Ele sempre usou tudo aquilo que ele fez contra o povo de Deus para se manter humilde. Eu, o maior dos pecadores, aquele que perseguiu a igreja do Senhor. Qual foi o apóstolo que perseguiu a igreja do Senhor? Só teve um, e fui eu. Por isso ele o tempo inteiro, ele se humilhava. Como aprendemos em Tiago, que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele nos exalte. Os humilhados serão exaltados. Mas o que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios é que a soberba precede a ruína. Deus, eu não tenho culpa nenhuma. Como, Adão? Você acabou de comer do fruto e eu falei: tá, sabe por que eu comi? Foi porque o Senhor teve a brilhante ideia de me dar uma esposa. Então vamos lá, vamos ser racional aqui, Deus? De quem que é a culpa? Amado, se você quiser, você vai achar justificativa, explicação para os erros mais absurdos que você venha cometer. Fica tranquilo, criatividade para isso nós temos. Nós não percebemos quão ridículo é as nossas explicações. Nós não percebemos o senso de ridículo, de humilhação que nós estamos vivendo e passando, querendo esconder o pecado, como Davi, como Adão, se escondendo atrás de uma moita, achando que cobrindo a nudez ia resolver o problema, que estava tudo certo. E se escondeu, amados, é porque sabia que era sério. Se esconder porque sabia que era sério. Ele podia simplesmente chegar: ô Senhor, estou aqui. Que roupa é essa, Adão? O que é isso aí? Não, se ele se escondeu, amados, é porque ele sabia que estava errado. Quando Davi chama o marido de Batseba, ele chama porque ele sabe que estava errado. Fique em paz, você vai ter muita criatividade. Eu tenho muita criatividade, você tem muita criatividade para transferir uma culpa que no reino, no mundo celestial, é intransferível. Um dos motivos, como eu afirmei aos irmãos, que eu amo o cristianismo, é porque ele diz assim: Diogo, a culpa é sua e só sua. Não é o governo. Não foi o presidente, não foi ela, não foi ele, não foi o governo, não foi isso. Não. É tudo seu. É tudo sua responsabilidade. É você que falhou. É você que foi covarde, é você que foi medroso, é você que não creu na minha palavra, é você que não acreditou quando eu disse que eu cuidava de você. Não transfira a culpa para ninguém. Amados, isso é uma forma miserável de viver sobre essa terra. Se nós queremos agradar a Deus verdadeiramente, nós temos que ter um espírito quebrantado e um coração contrito. Versículo 3 de Salmo 51. Vamos ler, amados. Versículo 3 do Salmo 51. Olha o que Davi fala, depois de se arrepender: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Só para lembrar os irmãos, aqui ele já havia se arrependido do que ele fez com Batseba. Ele chorou amargamente, ele clamou ao Senhor, ele pediu que o Senhor tivesse misericórdia dele, e ele alcançou o perdão. Aí sabe o que ele fez com isso? Acabou, chega, realmente, ponto final, segue, agora é outro tempo, agora é uma outra vida. Aí sabe o que ele fala? Todos os dias eu lembro do que eu fiz, para não cometer de novo. Eu sei a vergonha que eu passei, eu sei quanto doeu passar o que eu passei, eu sei o quanto custou na minha carne o pecado. Por isso, todos os dias ele está diante de mim. Como ele declara aqui, eu sei o que eu fiz, eu assumo. Em nenhum momento ele chega para Deus e fala assim: Deus, não faz isso, não faz aquilo. Ele falou: Senhor, só por tua graça e misericórdia, só não me deixa perder a salvação. Pode cortar as minhas pernas, pode me matar no minuto seguinte, mas me perdoa um minuto antes.
eu só quero passar a eternidade contigo. Eu não quero o reino, eu não quero a coroa, eu não quero voltar ao que eu era antes. Eu só vou me contentar com a salvação. Só isso é o suficiente para mim. Eu posso perder tudo, o reino, tudo que eu fiz, tudo. Eu só não posso perder a salvação. Ele pediu só isso para o Senhor. É um coração quebrantado, amados, contrito. Olha o 10, vamos lá. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. O que é um espírito reto? Percebe que ele o tempo todo está falando sobre isso? Que é agradável a Deus, amável a Deus, é um espírito verdadeiramente sincero, que se arrepende quando erra, que assume as suas responsabilidades, que não culpa os outros e nem transfere para os outros. É minha. O que você é, amados, é fruto das suas escolhas, não do Brasil, não do governo, não de uma igreja ruim que talvez você congregou, ou de um pastor ruim, ou culpa minha. Não estou, amados, eu tenho minhas responsabilidades, mas diante de Deus, ninguém vai chegar e falar assim: mas o Diogo também, né? Oh Deus, o pastorzinho que você colocou também na minha vida, bem meia boca. Então, se fosse melhor, eu não estaria aqui tendo que me explicar. Não tem justificativa, amados, para ninguém. Para ninguém vai ter justificativa. Para ninguém. E o que o Senhor ama, amados, o que para Ele verdadeiramente vale, é um espírito quebrantado e contrito. Esse Deus não despreza. Esse pode orar, o Senhor responde na hora. Esse pode falar com Deus e Deus está ali, ó, o tempo todo conectado com Ele. Esse o Senhor está guardando, livrando, a sua graça está repousando sobre ele, e ele está sendo cuidado e assistido pelo Senhor o tempo todo. Esse tipo de homem, amados, Deus tem prazer. É por isso que ele chega para Satanás, cheio de orgulho, como um pai orgulhoso do filho, e fala assim: ei, você conhece Jó? Você conhece Jó mesmo? Você foi lá, você viu ele? Aí o diabo fala assim: ah, mas o Senhor também dá tanta coisa para ele. Ele falou: não, pode tirar. Tirou tudo, não blasfemou. Ah, mas também o homem, por sua saúde, ele faz qualquer coisa. Tá bom, só não mata ele, ele vai te mostrar. É meu filho. Ele tem um coração quebrantado. Ele pede perdão pelos filhos, a Bíblia diz. Os filhos estavam fazendo festa, ele acordava de madrugada e ia lá oferecer sacrifício. Senhor, se esses meninos fizeram alguma coisa de errado, perdoa eles. Ele pedia perdão pelos outros. Depois de tudo, um homem, amados, a gente olha para Jó e fala: que homem. Ele fala assim: eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza, eu me arrependo, eu não sou nada. Senhor, tudo podes. Eu falava besteira, eu achava que eu entendia alguma coisa. É um espírito quebrantado e contrito, é humilde, se humilha diante do Senhor, não transfere culpa. Tudo que aconteceu com ele, falou: Senhor, eu estou fazendo alguma coisa de errado, eu não sei, mas não seria melhor o Senhor ter secado o leite da minha mãe quando era criança, do que fazer o Senhor passar por tudo isso? Ele se condenava, mas não tendo condenação sobre ele. Por isso que o Senhor olha para ele e nunca desprezou ele. Por isso que ele recebeu porção dobrada. Por isso que ele era um homem agradável a Deus e aceitável ao Senhor. Porque ele era um homem que de um coração quebrantado e contrito. Este, amados, Deus não despreza. Foi por isso que Adão foi colocado para fora do reino, porque não tinha arrependimento. Enquanto houver justificativa, explicação para o que nós fazemos, amados, é porque isso é uma evidência clara que não existe arrependimento. Não tem arrependimento. Não é isso que o Senhor espera de nós. Deus espera coisas muito maiores e melhores de nós, amados. Amém?